Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem, trabalho como cuidador de idoso. O comentário de hoje eu quero falar a respeito do Junho Violeta, o mês da conscientização contra a violência com os idosos. Muitos têm que entender que o idoso tem direito à escolha, tem direito à vida, tem direito a, vamos se dizer assim, de ir e vir aonde quiser. Esse idoso só perde o direito quando ele pode prejudicar a sua própria vida, a sua própria saúde, a sua própria integridade. É aí que o idoso perde esse direito. Quando ele está fora de si, não sabe o que está fazendo, ou já está com algum problema instalado, como Alzheimer ou demência, que aí ele para de tomar as suas decisões. Tá? O que seria uma violência contra os idosos? Não é só bater no idoso que isso daí é uma violência no idoso. Não é só uma agressão de uma família que é violência contra os idosos. Violência contra os idosos chega a ser quando você senta no lugar dele no ônibus. Isso daí já é uma violência contra um idoso. Isso daí já é um aborrecimento contra um idoso. O que seria abandono de incapaz? Vocês sabem me dizer o que seria abandono de incapaz? Abandono de incapaz quando um idoso é dependente de uma pessoa e essa pessoa deixa esse idoso sozinho, deixa esse idoso sem alimento. Isso é abandono de incapaz. Isso é uma violência contra o idoso. Violência contra o idoso é quando ele recebe xingo, maus trato de uma família também. Porque tem muita família por aí, muitos podem pensar que é mentira, que é difícil de ver isso, mas muitos idosos estão por aí, ou tem alguém do lado dele, porque estão contando apenas com a aposentadoria dele. Muita família é sustentada pela aposentadoria do idoso. E a maioria das vezes esse idoso é maltratado dentro dessa casa. Muitas vezes esse idoso não recebe nem toda a alimentação que merece, que precisa. Se não recebe nem o respeito que precisa, como vai receber a alimentação que precisa? Muitas vezes esse idoso está olhando o filho, o neto pequeno ali, ó. Ele não aguenta nem com ele mesmo, ele é obrigado a olhar o neto. Isso acontece muito. Isso é violência contra o idoso. Um idoso tem direito à escolha. Muitos querem bloquear os bens de um idoso, querem passar à frente de um idoso por causa dos bens. Porque quando não tem nada ele fica de canto abandonado. Acontece muito isso. Muitos idosos que estão sendo cuidados por familiares, a família está sendo obrigada a cuidar. Ou a família só está aceitando a cuidar por causa da aposentadoria dele. É o que mais tem, vocês vão ver muito isso. Então, a denúncia contra os idosos hoje se torna muito grande. Tem muita gente denunciando isso. Tem muita gente denunciando família. Às vezes, está errado. Em muitos casos, está errado porque a família está tratando direito. Quem está de fora não sabe o que acontece lá dentro. Às vezes, uma pessoa com Alzheimer começa a xingar, a falar, quem está de fora acredita, não entende quais são os problemas. Mas muitas denúncias são verdadeiras. Nós temos a nossa delegacia do idoso. Então, se vocês verem alguma coisa contra os idosos, você tem que denunciar mesmo. Se você vê alguma coisa errada, você tem que denunciar. Ao mesmo tempo, você tem que saber ver e saber o que está acontecendo. Muitas vezes você pode prejudicar uma família.
Teve uma pessoa com demência que gritava socorro de manhã, socorro, socorro, socorro. Já pensou se o vizinho vai lá e denunciar? Tá gritando socorro, ó, tá sendo agredida. Até você provar que você não tá agredindo, que a pessoa tem demência, você tá tentando apenas dar o café da manhã para ela. Tem muito disso. É o que eu tô falando aqui, ó. Temos que saber separar as coisas. Vai ter momento que o idoso tá sendo maltratado mesmo. Mas vai ter momento que o idoso parece que está sendo maltratado, mas não está. É a doença dele, o que ele fala não pode levar em consideração. Mas vamos observar o que está acontecendo, se é isso mesmo. Então tem que saber o que está fazendo para você poder fazer uma denúncia. Para você proteger um idoso. Às vezes você quer proteger o idoso, você acaba prejudicando uma família. Às vezes esse idoso tem uma demência ou tem um Alzheimer. Tá xingando, tá falando que tá apanhando, tá falando que foi roubado. Acontece muito isso com as pessoas que têm Alzheimer, tá? Alzheimer, demência. Acontece muito isso. Essas pessoas, elas chegam a perder a noção de espaço, noção de onde elas estão. Ela acaba perdendo o próprio nome, não se lembra do próprio nome, não se lembra que tem família, não se lembra da família. O que acontece? E essa doença é uma doença ingrata. Mas às vezes essas pessoas ficam muito agressivas. E nessa agressividade dessa pessoa, ela pode xingar, reclamar, pedir socorro. Aí alguém vai lá e denuncia ela, o que acontece? Até essa pessoa se explicar, tudo, mostrar que a pessoa é doente, que a pessoa tem esse problema, é difícil. Então o que acontece? Quando vocês veem uma situação assim, vocês têm que parar e ver o que está acontecendo. Acontece de um neto agredir? Já aconteceu sim, não é novidade para ninguém. Vocês veem, o que mais passa na televisão é isso. O que mais passa na televisão são clínicas de repouso clandestina. Isso é maltrato ao idoso também. Isso é uma agressão ao idoso. Não teve um direito de escolha. Tem muitos idosos lúcidos que a família obrigou a ficar lá dentro de uma clínica. Ele queria escolher não ir, mas foi obrigado a ir. Então, tem essas diferenças. Você vai ver na televisão aí neto agredindo os avós, até o filho agredindo o pai ali. Mas vai ter aquele caso lá que por causa da demência e do Alzheimer, essa pessoa acaba xingando, gritando ali. Você não deixar um idoso na fila dele da lotérica, na fila especial do idoso, isso daí já é uma agressão contra o idoso. A agressão contra o idoso não é apenas bater. Uma agressão contra o idoso é você debochar de um idoso. Você desfazer de um idoso. Isso é uma agressão. Você esculhambar um idoso, deixar ele para baixo. Você humilhar, tirar sarro. Ou ficar porque ele está com dificuldade de andar, você começar a gritar para ele logo, reclamar. Reclamar numa fila de uma lotérica que ele está demorando para contar o dinheiro, para tirar o dinheiro do bolso, para pagar a conta. Isso é uma agressão contra o idoso. Se muita gente se conscientizasse, prestasse atenção mais neles, em vez de agredir, ajudava. Muitos vão passar por isso. Vamos dizer assim, quem tiver o privilégio de ficar velho, né? Porque muitos não conseguem nem ficar velho. Morre antes. Acontece muito isso. Muitos vão falar assim, é porque você não vive aqui, você não convive.
com uma pessoa que reclama, mas é assim mesmo. Eu convivo com isso. Eu trabalho com isso. É difícil, tem idoso que é difícil mesmo. Mas se você tiver um jogo de cintura, saber lidar com ele, se torna a pessoa mais amorosa do mundo. A maioria dos idosos quer apenas atenção, se você for perceber. Um idoso quer atenção, quer carinho. Tem idoso que está desse jeito porque está depressivo, está irritado porque está depressivo. Tem idoso que está irritado por causa que o filho não veio visitar. Então ele tem a rotina dele. Aí vem um, reclama dele, xinga ele. Aí vem um familiar, reclama porque ele não tomou banho. Isso daí ele fica para baixo, você humilha ele. Falar isso daí perto dos outros. A maioria das vezes a ofensa para o idoso é a própria família que faz. Um próprio familiar. Às vezes até o próprio filho faz isso. Ah, eu não tenho paciência. Não importa se você não tem paciência, você tem que aprender o jeito de lidar e de falar com ele. Muitos têm que prestar atenção. Não adianta ir chorar no caixão quando ele morrer e lá, paizinho, paizinho. Ué, gritou com ele antes, agora tá paizinho lá em cima, não adianta mais. Tem que falar paizinho enquanto que ele tá vivo, tem que beijar seu pai enquanto que ele tá quente, não quando ele estiver gelado. Muitos só aprendem a se conscientizar quando perde o ente querido. Quando foi a última vez que você deu um abraço no seu pai? Não, quando ele tá aqui gelado lá num caixão, se é um caixão lacrado, quer abrir. Se tá aberto lá, quer abraçar, quer beijar. Pra que você vai dar um beijo gelado no seu pai? Já foi, acabou. Daqui no máximo 40 minutos vai enterrar. Aproveita e abraçar o seu pai agora, que ele tá quente, que ele pode te dar um sorriso pelo abraço que você dá. Tenta abraçar seu pai hoje, pra você ver. Quantos não queria estar dando um abraço no pai? Quantos não queria mais uma oportunidade, a chance de abraçar o pai mais uma vez? Quantos não maltratou o pai, não desfez, não virou as costas, deixou ele de levar para sua casa para almoçar junto com a sua família? E ele esperando você e você não foi. Outro dia eu faço, outro dia eu pego, outro dia eu levo. Quantos não ficou pensando nisso? Que não deu tempo de pegar, de levar. Quantos não queria ter o pai hoje para fazer isso? Para dar um abraço? Quantas pessoas não queriam ter essa oportunidade? Quantas pessoas não maltratou o pai e fica com isso na cabeça hoje? Mas já tem aquelas pessoas que já cuida bem. Cuida do pai em vida ali, ó, tá precisando, tá ali cuidando. Tem pessoas que dedicou a vida, tá dedicando a vida para cuidar do pai. Tá ali do lado, ó, 24 horas tá ali do lado. Mesmo quando ele tá dando problema, aquela pessoa tá ali do lado, ó. Mas quando essa pessoa vinha a falecer, ela sabe que a parte dela ela fez. Quantos quer fazer tudo na hora do velório? Por quê? Porque não fez nada em vida ali, ó. Nem apareceu para visitar. Quando apareceu foi por obrigação ou alguém obrigou ele a ir. Mas por vontade mesmo, é raro essa pessoa aí. Por vontade mesmo, é difícil. Quantas vezes esse filho não viu esse pai aí com a cabeça para baixo, triste, esperando um abraço? O filho percebeu o que ele queria, mesmo assim virou as costas e foi embora. Muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes eu já vi isso. E com muitas famílias acontece isso.
Aí quando perde o pai, o que acontece? Bate o desespero, tem lembranças, enxerga o que não fez, o que podia fazer, depois sai fazendo tatuagem com o nome do pai no braço, mas quando ele estava vivo virou as costas para ele. Quando a mãe estava viva, ela virou as costas para ela, depois quer fazer uma tatuagem de pai e mãe, amor eterno. Do que vai adiantar? Para que é? Para cobrir a dor? Que você poderia de ter dado um abraço ali bem forte, feito sua mãe sorrir, seu pai sorrir? E hoje não tem mais tempo para fazer isso? Quantos não querem essa oportunidade? Quantos não fez o pai chorar ali, ó? A mãe chorar? Quantos não fez isso? Quantos não agrediu o pai e a mãe ali, ó, verbalmente? Depois que perde, quer correr atrás, como? Não tem jeito. Aproveita e abraçar seu pai hoje que está quente aí do seu lado. Aproveita a fazer por ele hoje. Tudo passa. Tudo passa. Aproveita essa pessoa que está do seu lado, esse idoso que está do seu lado, seu avô, sua mãe, seu pai. Aproveita. Vai lá na casa deles, almoça com eles, leva eles para sua casa para almoçar. Se ele tirar sua paciência por qualquer motivo, por repetir muitas vezes a mesma coisa, muitas vezes por você pedir para ele tomar o remédio ou pedir para ele tomar banho e você perder a paciência, engole. Engole ali, ó. Não vale a pena brigar, nem dar bronca, se descontrolar. Muitas vezes é difícil. Quem lida com idoso sabe que é difícil. Mas engole ali, ó. Tem um jogo de cintura. Trata bem. Aproveita esse momento. Até o momento que ele estiver te dando bronca, aproveita esse momento. Quando você vai ter outro momento desse? Receber uma bronca do seu pai? Se ele quiser te explicar alguma coisa, para e escuta. Se ele quiser te dar algum conselho, por mais que você não vai acatar, mas mostre interesse. E pergunta. Fala pro seu pai o que você sente. Pergunta as coisas para ele por mais que você saiba a resposta. Senta para escutar aquela mesma história que o seu avô conta. Ele vai falar 10 vezes a mesma coisa, já falou a vida inteira a mesma coisa. Você senta e mostra para ele como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo essa história. Mostra interesse. Não vira as costas para ele porque você já ouviu a história. Aí vem o outro neto ou o outro filho e fala assim, de novo a mesma história. Não deixa ele escutar outras pessoas falando isso. Não deixa ele se fechar. Que depois que ele morrer, você vai ver, não custava nada eu escutar mais uma vez aquela história. Ou quando você estiver por aí, você escutar alguém falando uma história parecida, você vai falar assim, nossa, meu avô contava essa história também, meu pai contava essa história. Então tem muitos filhos, muitos, que tem que aprender a abraçar o pai enquanto que está vivo, a dar valor enquanto que está vivo. Quantos pais não estão ali esperando receber um abraço? Aí quando morre, todo mundo quer abraçar o homem lá em cima do caixão, deitado no caixão. Dá esse presente pro seu pai hoje. Dá esse presente pro seu avô. Dá um abraço nele, mostra interesse no que ele está falando. Aquela história que ele contou muitas vezes, mostre como se fosse a primeira vez. Mostre interesse, pergunta. A nossa vida passa. A vida está passando muito rápido.
O tempo está passando rápido, as horas estão voando. Você vai esperar o quê? Você vai esperar o quê para dar atenção para o seu pai, um abraço no seu pai? Vamos aproveitar a oportunidade de hoje, o momento de hoje. Quantos anos o seu pai tem? Sua mãe? Ninguém vive para sempre. Então aproveita hoje o seu pai e a sua mãe. Quantos idosos não sofre calado? Quantos idosos não fica remoendo o que o filho fala? Quantos idosos não fica ansioso pensando que o filho vai vir buscar para levar para almoçar? Para levar para ver um neto que nasceu? Quantos idosos não fica esperando? O filho não vem, a filha não vem. Ele sorri, finge que está tudo bem e fica remoendo isso. Com a cabeça baixa, começa a entrar em depressão, ninguém percebe. Isso é uma agressão ao idoso também. Isso é uma negligência ao idoso. O idoso entra numa depressão tão profunda que já começa a afetar outras coisas. Já não se alimenta, não toma banho. Aí começa a vir demência, o Alzheimer. Tudo por causa de uma depressão profunda que ele guardou para ele. Acontece muito isso. Isso é uma negligência. Isso é uma agressão. Outra coisa também. Tem aquele idoso que está remoendo ali, triste para baixo, cabeça baixa. Porque o filho prometeu que ia vir, o filho prometeu que ia vir, que ia trazer, que ia levar ele para almoçar. E ele esperando. Aí vem outra pessoa e cobra o filho, ele ainda acha ruim, viu? Ele ainda vai defender aquele filho ainda. É aí onde dá confusão, que outro filho não tem paciência. Agora imagina, o filho não veio, ele já tá deprimido porque o filho não veio. Vem outro e mete o pau. E o medo dele, dos dois filhos brigar e o outro filho não vir mais mesmo. Por isso que ele defende. Então não pode levar o idoso a mal. Muitas vezes o que menos faz é quem eles mais vão defender. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Se você pode fazer pelo seu pai, se você consegue fazer por ele, faça. Faça a sua parte. Não deixe ele com a cabeça baixa ou triste por causa de alguma coisa que você falou ou deixou de fazer. Motiva ele se você puder. Leve ele para qualquer lugar se você puder. Fica do lado dele. Escuta os conselhos dele. Eu escuto o conselho do meu pai. Eu peço opinião para ele. Para mim fazer qualquer coisa hoje, eu peço a opinião do meu pai. Eu converso com a minha mãe. Se meu pai e minha mãe me quiser o mal, eu vou fazer o quê? Se não tiver o pai e a mãe para te dar uma opinião, você vai pedir para quem? São as pessoas mais essenciais que estão ao seu redor, ao seu lado. Valorize o seu pai e a sua mãe, o seu avô. Já foram peças importantes na sua vida. Não é porque está velho que essa peça tem que ser encostada. Não é porque envelheceu que essa peça vai ser encostada num canto para pegar poeira. Não é assim que funciona. Dá o valor pela luta que ele já teve até agora. Você não consegue valorizar, pelo menos respeita então. É o mínimo. É o respeito. Então,
Aprenda a respeitar o idoso. Aprenda a respeitar, vamos se dizer assim, os seus direitos. Vou falar aqui no momento, rapidinho. Quais são os direitos do idoso? Ter um bom atendimento no hospital. A ter remédio de graça num posto. Vamos dizer como o povo fala, né? Tomar ônibus de graça, sem pagar. E o imposto que ele pagou a vida inteira. Pegar remédio no posto de graça. E o imposto que ele pagou a vida inteira. Não conta? Ele fez por merecer. Faz até hoje, porque ele consome as coisas, então ele faz até hoje. Então, um idoso ele tem direito de ir e vir. Tem direito de escolha. Não só tem direito de pegar uma fila para ir mais rápido, pegar um ônibus, acesso a uma vaga de estacionamento. Só isso? Então, o direito do idoso não é aquilo que está escrito só no papel, não. O direito do idoso é ser respeitado pela família. Ser valorizado pela família. Esse é o direito do idoso. Quantos idosos não sustentam uma família inteira até hoje? A família só dá valor quando ele morre, a aposentadoria dele é cortada. Mas quanta família não depende da aposentadoria de um idoso? Quantos idosos não levam uma família nas costas ali? Não sabe nem que está se passando, mas leva a família nas costas. Quantos idosos não deixam de comprar um medicamento para sustentar a família? Com a sua aposentadoria. Trabalhou a vida inteira, ainda sustenta os filhos e netos ainda. Não tem direito nem a comprar o próprio remédio, senão não dá para comprar os mantimentos para dentro de casa. Não tem direito a comprar a própria roupa porque tem que comprar roupa para outras pessoas. O salário dele, em primeiro lugar, é ele, no dia de receber. Depois ele é o último a saber o que aconteceu com o dinheiro. Acontece muito isso. É o que mais acontece, é isso. O que mais está acontecendo hoje em dia é isso também. Muitos não vê. Muitos não denunciam por dó também. Acontece muito isso. Muitos netos desrespeitam. Ainda toma a aposentadoria dele. Filho toma a aposentadoria dele. Ele fica sem nada. Ainda joga na cara que ele está morando ali debaixo de um teto junto ainda. Acontece muito isso. É revoltante, mas é o que mais tem. É o que mais acontece. E no final das contas, se você tirar aquele idoso daquela residência ali, o resto morre de fome mesmo. Não tem condição nem para fazer uma compra. É triste, mas é a realidade. Muitos não denunciam por dó, ou por medo também. Muitos idosos também nem falam. Tem medo até de reclamar, tem medo da família. Tem idoso que tem medo do próprio filho, do próprio neto. Acontece muito isso. Então muitos idosos levam uma família nas costas. Muitos idosos sabem o que está acontecendo com o pagamento dele. Muitos idosos sabem que ele precisa ajudar aquela família. Precisa ajudar a família dele. Muitos idosos ainda é respeitado por estar dando essa ajuda. Muitos idosos ainda, a família trata muito bem porque precisa daquele idoso, sabe que ele ajuda ainda. Mas também tem muita família que ainda xinga o idoso. Quando pega o pagamento do idoso, pega tudo. Então, tem muita coisa por aí. Tem muito disso. Vocês vão se deparar com essas coisas. Então, se você pode respeitar o seu pai e o seu avô, respeita. Dá um abraço nele. Se você está passando uma dificuldade e é seu avô ou seu pai que está pagando tudo ali com a aposentadoria, respeita ele, dá mais valor para ele, agradece ele. Valoriza o que ele está fazendo. Aí muitos vão falar assim, mas ele joga na cara. Mas, gente, vai jogar na cara mesmo. Se ele está jogando na cara porque alguma coisa tem.
Então valoriza ele. Tá jogando na cara, mas tá ajudando. Então valoriza ele. As coisas não tá fácil, ele tá ajudando, então ajuda ele também. Abraça ele, não espera o seu pai falecer para você poder dar um abraço, não. Tá? Aproveitem o seu pai enquanto ele está vivo, aproveite sua mãe enquanto ela está viva. Faça ela rir, faça seu pai rir. Dá um abraço no seu pai, dá um beijo no seu pai. Pede a benção pro seu pai. Antigamente tinha isso, hoje não tem mais. E é isso que eu tenho para falar hoje para vocês.